galera que estava querendo começar a fechar uma rota de comércio. E aí vocês E aí a gente teve descobriram que ir que. atrás deles. E aí vocês descobriram que o esconderijo deles era muito próximo da torre do centro da cidade, que é a Torre Primal. E aí o que aconteceu, Diego? Eu tô dizendo nós chegamos, nós fomos rastreando até achar o judeu certinho para chegar até no local. Aí fomos entrando furtivamente para tentar, digamos assim, não chamar tanta atenção, não ser presos prevenidos. E aí, Alexandre? E aí, cara, quando a gente tava fazendo essa parada, a gente conversou com o Avilar, cara. E o Avilar deu uma ideia muito boa. Ele entrou de rato e quando ele tava embaixo da mesa da galera que tava conversando, ele virou um urso e todo mundo ficou desconcertado e a gente aproveitou esse momento e atacou em grupo e conseguiu fechar os caras. Certo. E vocês atacaram, só que deu um pouco de trabalho, porque eles eram gnomos. E os gnomos geralmente são sortudos. Então eles acertavam muito mais vocês do que vocês eles, tá? Deu trabalho. Um deles era um gnomo com nanismo. Então ele era muito pequeno. Quando ele viu o urso, ele ficou muito assustado. E vocês levaram ele para onde? Eles para onde? Onde depois? Levamos eles para a pessoa que tinha nos contratado e para prender eles, mais ou menos. Top demais. A pessoa que contratou vocês chamava Moisés. Porque não, eu lembro do negócio, dos contratores, nós entregamos o serviço certinho. Beleza. Legal demais. Tipo, A partir desse dia os Silbar, Pode falar, pode falar. ao redor de Silbar é o que? É tipo, é floresta, é planície? É mais campina, mais planície, mais colina do que montanha, essas coisas. Uhum. Tá? E nesse momento, os espreitadores noturnos pegaram uma das gangues mais procuradas do Gnomo Pequeno. E aí vocês começaram a ficar mais populares dentro de Silbar. Até um ponto que vocês começaram a receber solicitações de fora. Até que um dia, e esse dia era o primeiro dia do quarto decário, não, perdão, do quarto mês do oitavo elo. Em Gaia, cada semana é um decário, tá? Existem 3 decários em cada mês. E 10 meses formam um elo, beleza? Nesse dia, no primeiro dia do quarto mês do oitavo elo, vocês receberam uma visita. Cara, um cara maltrapilho, esfarrapado. Só que parecia que ele veio de muito longe. Ele deve ter andado pelo menos uns 30 quilômetros para chegar em Silbar, até falar com esses espreitadores noturnos. Ele até foi bem recebido. E logo ele está à frente de vocês. Me digam vocês como que vocês estão dentro da guilda, o que está acontecendo até esse momento. Cara, eu tô. É tipo, a guilda pode ter uma partezinha assim que é meio um bar. Pode. Cara, eu tô no bar e eu tô tentando passar a cantada na mulher que cuida do bar. Porque é o que eu sempre faço. Eu volto de uma missão e eu vou tentar dar uma chavecada nela, porque eu gosto muito dela. Cara, e você tá conversando com ela chama Shirley. Ela até que se engraça, dá umas risadinhas assim. Para, seu bobo, tá ligado? E atrás dela, secando os copos, tá o marido Tiflin dela, com chifres bem grandes.
Cara, eu não sabia que era casada. Vai daí, é vocês, cara. Eu tô pagando, quero ver o dinheiro. Eu apenas tô novamente bebendo pelo meio do Uhum. bar e fingindo que você tocava lá hoje para, digamos, dar uma calanteada pelo povo, mais ou menos. E você tá bebendo cerveja ou o famoso cervejão de Silbar? Feijão mesmo, beberrão, normal. Cerveja. Ah, bebendo cerveja, normal. Beleza. E é esse. Vocês estão lá, tranquilos. Deve ser umas 3 da tarde agora, tá? E vocês veem esse sujeito entrando. Cara, o cara tá sedento. Parece que ele tá. Porém, ele ainda tem um semblante muito sério. Então ele entra pela porta e todos já olham ele, sabe? Ele entra. Logo ele se posta assim. Com quem eu falo pra pedir ajuda? Olha, eu tocando no olho, eu olho pro lobo, vai lá. Eu agora estou ocupado no momento. Eu olho assim. Ah, opa. Chega aí. Chega aí. Pode sentar aqui. Você parece cansado? Ele. Eu olho assim pra mulher. Peça uma bebida pra ele, coitado. A Shirley logo para, assustada assim, ajeita os peitos assim e vai pegar, tipo, o copo de água mesmo, sabe? Aí ele senta, olha pra vocês e fala assim: o que que eu preciso pra solicitar ajuda? Tinha. Dinheiro? Pelo menos é isso que o dono fala, diz pra gente dizer. Ele pega, tira algumas moedas do bolso, tá ligado? Ele tira uns 20, umas 20 peças de ouro. Ele pega e fala assim: isso é tudo que eu tenho. E você vê que essas peças de ouro são cunhadas de um outro local. Não são a cunha de Silbar, tá ligado? Eu olho pro Darius. Eu, garoto, vem cá. Vem cá. Olha, já falei que estou ocupado. Aproximando. E olha, 20 peças? Tá um pouquinho barato demais, não? Pera aí. Eu dou de ombros. Eu dou de ombros. Cara, ele olha e fala assim: é tudo que me sobrou da viagem. E era urgente? Você perguntou se é urgência? Desculpa. Tipo, é esse valor? Qual que era a urgência? Nossa, mano, de boa, na boa, não, eu tô te escutando muito mal, cara. Fala aí, ô Cal. É coisa pra mim. Ele perguntou qual que é a urgência. Ah, tá. Eu pensei que ele tinha perguntado se Trabalho, era uma urgência. Ele pega e fala, problema. ele pega e fala assim, ele toma água, sabe? E essa hora a Shirley já chega com um copão de água pra ele numa caneca de cerveja. E ele toma como se fosse a última água que ele toma em muito tempo, sabe? E ele pega e fala assim, tremores. Os tremores voltaram. E ninguém me escuta. E Ah, tremores? desculpa. Você disse? Não, não, E não. tremores, homem. Cortou, picotou? Ele falou assim, tremores. Os tremores voltaram. E ele toma mais uma golada e fala assim, ninguém me escuta naquela terra. Só porque eu sou descendente dos monges, eles não me escutam. E ele toma outra golada. Mas o que o tremor está falando, homem? Veja um pouco mais claro. Os tremores, ora.
Vocês nunca ouviram falar de Bajra? Não, homem. Isso aqui nunca ouviu falar fechado, pelo menos nunca chegaram aos meus ouvidos. Nenhum dinheiro que viesse de lá. Aí ele pega e fala assim, Bajra, a cidade do templo. Deixa eu só ver o nome do templo aqui. Calma aí. Beleza. O templo de Gaun Tobo. Pode falar aí, se eu cortar, vocês têm prioridade. Não, eu só tô, tipo, dando aquela cheirada no cara, assim. Aham. Tipo, coisa nova. Cara, vamos ver ele tem um cheiro. Ele tem um cheiro típico de uma pessoa de outra região, tá? Você consegue sentir um cheiro de terra mais seca nele. E ele pega e fala assim: aquela terra, Bajra, onde, o- onde os tremores. Não, melhor, vamos ver o que ele fala. Ele fala assim: Bajra, onde os antigos monges de. Nossa, eu sempre esqueço essa porra. Gaun Tobo selaram o demônio Narak. Agora ele está voltando. E ninguém está me ouvindo. Mas você tem alguma prova? Ele. É exatamente isso que todos me falam. Todos sentem os tremores e ninguém fala nada. Eu estou falando, ele está voltando e ninguém fala nada. Ninguém me dá atenção. Cara, parece que ele tá sendo honesto, parece que ele tá falando a verdade. Faz um. Ou ele só parece muito desesperado. Aí você que me fala. Faz aí uma intuição. Ô, né? Oxi. Tá não. As duas coisas. Ele tá desesperado e tá falando a verdade. Olha assim. Ele parece estar sendo honesto. Mas medo atrapalha. Olha, honesto ele pode estar sendo, mas se tem demônio ou não, aí talvez pode ser apenas alucinação dele. Talvez seja verdade, nunca sabemos, não? Querendo ou não, as pessoas acham muita coisa, acreditam muita coisa pro mundo lá fora. É o mesmo que o governante diz. Diz que essas coisas são só bobagens. Mas todos os dias tem tremores naquela terra. Eu não falei que são bobagens, apenas falei que você acredita, mas que não possa ser verdade realmente. Bom, e é por isso que eu tô aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Ou de quem quer que seja. Alguém que me dê o mínimo de atenção. Eu falo, onde fica Vaja? Ele, ele pega e fala assim: bom, fica a 30 quilômetros daqui, na divisa com as Terras Ardentes. Então fica mais ou menos aqui, tá? Ó. Deixa eu pingar. Pouquinho, um dia de viagem. Apareceu? Eu falo, um dia daí, um dia voltar. Não Pro escuto. Darius. Ah. Eu falei tipo um dia pra ir, um dia pra voltar. Se tiver dinheiro, podemos ir, quer ou não. O trabalho não. Essa guilda não vai pra frente de graça. Aí, Dúvida, a gente. Nós somos os líderes da guilda? não, Ou não? não. Não, né? Eu posso falar quem é o líder? Pode. O velho Batok não vai gostar. Você sabe que aquele anão não aceita esses pagamentos assim. Dá Como, mais pra gente. como falei, pouco dinheiro. Ele pega, o cara bate na mesa assim e fala: eu já disse, homens, isso é tudo que eu tenho. Aí ele pega, a não ser que. Aí ele bate assim no coisa.
e pega um ticket, tá ligado? É tipo um cupom de papiro. E esse cupom tá escrito Asa Prateada, número 14. Ele pega e fala assim: esse é o mais rápido da corrida. Eu apostei nele. Se vocês ganharem, talvez vocês fiquem com o prêmio. Mas é tudo que eu tenho. Mas quando é a corrida? A corrida deve ser daqui 3 dias. Também Olha assim, quando é que você fez essa aposta? Oi? Quando é que ele fez? Quando é que ele fez essa aposta? Não, não entendi. Quando ou como? Quando? Quando ele pegou e falou, ora, há uns 5 dias atrás. Aí o cara apostou na parada que demorou 8 dias. Você vê, essa corrida é importante. Olha pro Darius assim, garoto, o que você acha? depende do quanto isso vai atiçar o faro de gold do nosso mestre. Eu apenas estou aqui atrapalho. Isso aí, é com vocês, vai lá. Mete pau. Acho que, pelo bem da aventura continuar, a gente tinha que aceitar. Não, eu tô taxando da mão do anão, se ele aceitar. Desce o Badok desce as escadas. E vocês ouvem as botinas pesadas dele caindo, sabe? Tof, tof, tof. Aí ele já bate nas costas de vocês. Ele diz, então, homens, vocês já estão cansados de ficar sentados com a bunda nesses bancos? Olha, quando tem boa companhia, nunca fico sentado aqui, você sempre está. Ele pega e fala assim, então, vocês já estão negociando uma nova aventura, hã? Infelizmente ele tá grana curta, né? Fala. Aí ele pega, olha na mesa, aí ele pega uma moeda. E ele vê que nessa moeda tem a alcunha de um hipogrifo. Cada moeda tem a alcunha de um hipogrifo. Aí ele pega e fala, essas eu não tinha. Podem ir, podem ir, podem ir, ele fala. Aí ele pega todas as moedas, tá ligado? E dá 5 a mais pra você, pra você, ô Alexandre, e pra você, Darius. Ele fala assim, para as despesas que vocês tiverem, e ele guarda o resto. Ravilar. Ok. Se ele falou, podemos ir, podemos ir. Beleza. Cara, Eu dou aquela rosnada assim, Ravilar. Ravilar, ora, ele pode se transformar num rato e ir no bolso de vocês. Vocês já fizeram isso outras vezes? Não tentem me enganar e tirar mais dinheiro de mim. Certo? Aquela rosnada assim. Beleza. Cara, tem vários jeitos de vocês irem pra Bajra, tá? Vocês podem pegar um aerobarco, vocês podem ir a pé, vocês podem tentar alugar cavalos. O que vocês vão fazer? Depende de cada um. O aerobarco a gente vai contratar uma pessoa. Tem vários tipos de aerobarcos, tá? Tem os aerobarcos que fazem viagens mesmo, tipo, que tem linhas traçadas. Tem pessoas que têm aerobarcos pequenos, tá? Que aí seria para levar mesmo, para contratar. Tem realmente vários jeitos. Me ajudem a criar meu mundo e vambora. Olha assim. Ir pelo chão ajuda a seguir os tremores. Eu olho pro cara que chegou esbaforido. Você leva a gente pra lá. Ele olha e fala assim, certo, eu vou levar. E bilhete. Cansativo, cansativo, mas ok, podemos ir pelo chão. Mas vai a pé, cavalo, carroça.
menos cansativo que cavalo. Você tem que caminhar. Você tem que ficar mais forte. Você é magrinho. Aí o Eu sei. cara bate na mesa e fala assim, não, chega de caminhar. Caminhar não. Eu olho assim, eu não lembro, era o que? Era um gnomo? Ele é um. Não, Ele é um humano. Um humano. humano. Mano, ele é mais. Ele tem a pele mais escura do que clara, olhos bem castanhos e um cabelo meio que. Como é que fala? Aquelas trancinhas que vai pra trás assim? Eu não sei, não é dread, mas é aquele cabelo com trancinha. Igual do Jaden do Karate Kid. Realmente não lembro também. Mas eu saquei o que é. Não, é. Bom, deixa eu tentar achar aqui. Cara, vou dar aquela. Seu nome. Ele pega e fala assim: meu nome é Duhal. Raul. Bilhete. Gosta. Aí ele pega e, tipo, você vê que ele não quer entregar, sabe? Ele vai e entrega na tua mão. Dou aquela Cheirada. cheirada, entrego pro Darius. Guarda. Intuição boa. Confia na intuição. Sua intuição sempre deve tomar um caminho. Podemos Intuição. Eu pego assim. Você é magrinho. Você tem que comer. Shirley. Serve comida. Serve comida pro Darius. né? Você faz comida boa. Enquanto você resolve tudo no seu jeito feio, eu não prefiro resolver as coisas na dança. Na dança? Sim. Personagem luta meio estilo mais, digamos, que estilo leve de dança. O Duhal olha assim e fala assim: um estilo de dança? Eu nunca ouvi falar Poxa, nisso. se imitar. Não, essa é a minha dança. Aí ele, Volto de novo falar. aí ele. Ah, essa dança é bem perigosa, né? Um pouquinho. Sabendo dançar com jeito, você sempre se dá bem. É, eu não sei nada, eu não sei dançar, então eu prefiro confiar em vocês. E a Shirley vai e traz Ele é magrinho, mas ele lutar bem. ele, Bem treinado. a Shirley traz Filhote promissor. um porco, algumas costeletas de porco, tá? Que vocês mesmos criam nos fundos da guilda lá, tem um chiqueiro, e é isso que vocês comem. E pra vocês é a mesma comida de sempre, tá ligado? Por mais que vocês gostem. Mas, cara, o cara come como se fosse novamente a última comida que ele vai comer na vida dele, sacou? Ele vai comendo e falando assim, então, quando saímos? Devemos ir agora, já que nosso mestre está nos expulsando daqui realmente. E vocês têm uma carroça? Eu senti isso. A Shirley pega, bobinho. Ela vai dar uma esfregada na sua barriga, tá ligado? Igual você faz com o cachorro. Porra, Tá né? brincando? A barriga é foda, porque eu não tô de barriga pra cima, né? Então a cabeça é safe. Eu dou aquela balançada. Não, Bate se eu o tivesse pezinho. transformado, né? Se eu tivesse transformado, tinha um rato balançando. Pode crer. Darius, tem carroça? Não sei. Nosso mestre liberou algo do tipo. Cara, vocês têm uma carroça bem ruim. Olha, ainda mais sendo aquela uma que nosso mestre sempre libera pra nós. É mais trabalhoso do que ir já com carroça do que ir a pé. Os cavalos tá bem? Os cavalos são bons, os cavalos são bons. Só tem
Tem 2 cavalos, cara. 2 cavalos. Dá pra pegar um. Comprar carroça nova. Beleza. Vocês... Carroça não é muito caro, não. Carroça é 15 GP. É 15 GP, né? Vocês têm 500? Aí fica fácil, né? Não tenho mais não. Gastei com- Vamos stealth então. Vamos ser o grupo furtivo. Vai ser o grupo furtivo, vai ser ótimo. Vou ataque e furtividade. Eu tava esperando, eu queria encontrar um momento pra te perguntar isso. Eu tô com 12 GP agora. Com 5 que foi dado. Ah, 12? Eu tenho 10 aqui. Me passa 5 aí que eu completo. 15 a gente compra uma carroça. Beleza. Beleza. Escolher aqui. Vocês que conhecem mais que eu, a carroça consegue levar vocês 4, né? Consegue. Tá. Se pá um cavalo, até a gente consegue. Tipo, 2 cavalos levaria a gente de boa, isso eu tenho 100% de certeza. Uhum. Um cavalo, talvez a gente tenha que revezar, tipo. Alguns 2 na caras carroça. ficam na carroça, depois troca. Beleza. Mas a gente chegaria. Uhum. E vocês têm que levar comida também, né? Ração, né? Ração. É, como vai ser um dia de ida e um dia de volta, ração pra 2 dias tá certo. Uhum. Se bem que vocês podem ou levar só a ração de um dia e comprar mais lá, né? Lá em Baja. É que vocês não conhecem a cidade também, né, A velho? gente não conhece. Eu nem sabia que era uma cidade. Achei que era direto uma regiãozinha mesmo. Ali. Não, Mas Baja a é uma gente cidade. ganha 10 de ração no kit inicial. Vocês têm 10 rações? Então, boa, não. Então, beleza. Ô, Diego, tu comprou o kit inicial? Pelo que já tem 10 já só. Então aqui tu rodou o ouro, eu não sabia se tu tinha comprado ou não. Mas é sacanagem, né? Porque com o kit inicial é como se vocês estivessem no nível 1 e vocês já passaram por coisas. Aí vocês já consumiram essas 10 rações, né? Ah, sim, mas é considerado tipo que tu vai fazer as missões e vai reabastecer, né? Tanto que a gente Tá não bom, tem é. 80 ração, a gente só tem 10. Tem razão, vai, mete pau. Meu foi comprado. Exato. O meu teoricamente também foi, né? Não, beleza. Vocês vão gastar, ó, sei lá, umas 2 horas pra fazer todo o rolê? Pode ser. Eu gasto um pouquinho, as baladeiras, vou tocando a laúde. O cara comprou uma alaúde, cara. Mas pera, mas você não é... Você fez multiclasse, não é possível. Quando a gente consegue terminar os negócios, ele vai tocando, eu vou. Fala, Não sei, acho que o Mestre cortou o áudio. Pedro? Oi, eu tô aqui. Eu ia falar algo, você parou, Eu ia falar uma coisa. Não, você fez multiclasse, não é possível. Você tem alaúdes, deve ser bardo também. Não, esse é do. Esse é do coisa, do Pensador de Recompensa, tem instrumento musical. Ah, É a justo. mesma parada, eu aqui, eu tenho esse Dragon Chest. Tá, pode crer. Caralho, Não, beleza. olha isso, velho. Xadrezão, velho. O cara tá tocando na laúde e eu tô inspirado no xadrez. Né, tá lá jogando xadrez sozinho. Nossa, eu gosto de xadrez. O Gambito do Lobo. O Gambito do Lobo. É o... Que foda. Não, cara...